Uma mudança muito pequena na direção certa pode mudar completamente o destino. Essa foi uma das frases que trouxe muito aprendizado para mim do livro Hábitos Atômicos. E nesse vídeo eu quero compartilhar alguns princípios, alguns aprendizados que eu tive com o livro Hábitos Atômicos para minha vida, para os meus negócios e para os meus conteúdos também. Oi, eu sou Ingrid Santana, eu sou estrategista de conteúdo e posicionamento nas redes sociais, e aqui no canal eu falo muito sobre produção de conteúdo, posicionamento, como eu tô desenvolvendo novas estratégias, seja para o YouTube, para o Instagram e para o TikTok também. Então, se você tem interesse nesses temas, se inscreva aqui no canal. Começando pela frase que eu iniciei esse vídeo. Essa é uma frase que me fez refletir muito, porque muitas vezes a gente pensa que precisa de grandes mudanças, de grandes atitudes, na verdade, para ter uma grande mudança. E aqui no YouTube e em todas as redes sociais é a mesma coisa. A gente acha que precisa ter um melhor equipamento, a gente acha que precisa ter um dia disponível ali só pra gente criar conteúdo e pra gente gravar, mas na verdade, pequenas atitudes é que mudam tudo. Quando a gente inclui a produção de conteúdo, quando a gente entende que é essencial e a gente inclui ela no nosso dia a dia, na nossa rotina, fica muito mais simples e os resultados, apesar de pequenas atitudes, eles são muito maiores porque eles se acumulam com o passar do tempo. Então, muito melhor do que, por exemplo, eu postar todos os dias durante uma semana, é muito melhor eu postar uma vez por semana, constantemente, consistentemente, por um ano, do que eu postar por um mês todos os dias e depois sumir. Então, essa percepção do menos pode ser mais é importante também para gente que tem essas travas e acha que precisa de algo muito grande para começar. Os maiores resultados são tardios. A gente quer ouvir que os resultados eles acontecem do dia para noite. A gente quer ouvir que um vídeo viralizou, que do dia para noite a gente conquistou o melhor cliente da nossa vida, ou que do dia para noite o meu vídeo bateu 1 milhão de visualizações. Mas na verdade, os maiores resultados eles não acontecem do dia para noite. E até as pessoas que viralizam, eu não acredito que é do dia para noite. Muitas pessoas criaram conteúdo por muito tempo para depois de meses, para depois de anos ter resultado e até conseguir realmente monetizar esse conhecimento. E a gente olha para essas pessoas e olha para o resultado delas e acha que foi do dia para noite e acha que foi muito fácil. Então, isso faz com que a gente também repense: ah, não é para mim. Ah, eu não consegui ainda, tô há 3 meses, tô há 6 meses, tô há um ano produzindo conteúdo, eu não tive resultado, então não é para mim. E na verdade, não é assim. Na verdade, os melhores resultados, eles levam tempo sim. A gente precisa, talvez, recalcular a rota, buscar o que tá dando certo, melhorar isso e continuar aplicando, ver o que tá dando errado e parar de fazer ou mudar a estratégia, mudar a forma que a gente está fazendo isso. Nem sempre vai ser simples, muitas vezes a gente vai precisar estudar novas coisas, a gente vai precisar realmente buscar outros caminhos diferentes do que a gente está fazendo e que não tá dando certo de alguma forma. Mas desistir, parar, não é uma opção. A meta sempre esteve lá, mas somente quando implementaram um sistema de melhorias, o resultado apareceu. Essa frase, essa citação do livro, ela me ensina que muitas vezes a gente tá fazendo, tá ali postando, tá criando conteúdo, mas a gente não tá trazendo processos, não tem um passo a passo de criação, não tem uma melhoria no nosso roteiro, no nosso conteúdo, não tem nenhum tipo de melhoria, na verdade. E eu acho que é isso que atrapalha e é isso que trava muitas vezes o nosso crescimento. Então, estar em constante melhoria é o que realmente vai trazer novos resultados, resultados diferentes para o que a gente está fazendo. Construir hábitos no presente permite que você consiga fazer mais do que deseja no futuro. Essa citação ela me ensina que muitas vezes no presente, no momento que a gente está, a gente precisa entender que a gente vai precisar se dedicar mais. Ficar gravando até tarde, hoje já é 8h34 da noite e eu tô aqui gravando. Então, em alguns momentos, a gente vai precisar dedicar mais energia, mais tempo, cansar muito mais. Porque a gente tá numa fase de
desenvolvimento, de criação de um novo projeto, e não tem como, fazer algo novo, fazer algo diferente no mesmo tempo que a gente tem ali na semana de trabalho. Eu não vou atrapalhar o fluxo que eu já tenho no meu trabalho, dos meus clientes, da minha semana, para eu, criar algo novo do zero, se eu posso no meu domingo, se eu posso no meu dia à noite, eu despender um pouco do meu tempo para isso. Então, a gente entender que tem que ser feito esses ajustes, muitas vezes, na nossa rotina, que nem sempre vai ser encaixado ali certinho no nosso tempo de trabalho durante a semana, é importante pra gente também, poxa, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser no tempo que a gente tem de trabalho. Às vezes a gente vai perder um sábado à noite, às vezes a gente vai perder um domingo de descanso e tá tudo bem. Tá tudo bem se a gente entender o propósito, o objetivo de estar fazendo isso e ter isso muito bem, muito claro na nossa mente, porque aí vai ser um processo leve e não pesado, porque ele também precisa ser leve para você não desanimar e acabar não desistindo no caminho. O livro ele trouxe um conceito muito legal e a diferença sobre movimento e ação. E eu gostei muito dessa analogia porque muitas vezes a gente fica preso no movimento e a gente não age. E o que seria o movimento? O movimento é você fazer algo pelo seu plano. Por exemplo, no meu caso, eu me movimentei quando eu comecei a planejar o meu canal, quando eu comecei a definir o nome, quando eu criei o meu canal, quando eu criei roteiros, mas a minha ação foi gravar vídeos e postar. Porque se eu não gravo e eu não posto, o meu canal não existe. E eu fiquei no movimento e não agi. Então, na verdade, é a ação que vai trazer resultado para o meu canal. É eu postar vídeos aqui que vai trazer resultado para o meu canal. Não é eu ficar no planejamento e só nos estudos, porque não é isso que vai ser a base. Claro que ele vai ser muito importante para eu aprender e melhorar. Mas como que eu vou melhorar algo que eu não criei, algo que eu não coloquei em prática? Então é importante sim o movimento, a gente se planejar, a gente se organizar, mas a ação é essencial. Sem a ação não tem crescimento, não tem resultado. E por que muitas vezes a gente prefere não fazer, não agir, porque a gente tem medo de fracasso. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Poxa, o canal dela ninguém assiste. Poxa, ela tá falando pra ninguém. Na verdade, a nossa preocupação tem que ser com: eu estou fazendo o que eu quero, eu tô seguindo os meus objetivos e os meus planos, porque as pessoas que falam, elas sempre vão achar motivos para falar, independente do que você faça ou deixe de fazer. Então, que elas falem, sim, mas que você faça o que você quer e que tem que ser feito, porque isso também diferencia você, diferencia profissionais de amadores. E o livro ele traz essa analogia também. O profissional é aquela pessoa que ela faz o que precisa ser feito. Se eu decidir que eu vou postar 2 vezes no meu canal, é o obrigatório que 2 vezes vai ter vídeo no meu canal. É um trabalho, é uma estratégia que eu tô desenvolvendo. Isso aqui é tempo, mas assim, se eu não fizer o que eu me propus a fazer, eu tô sendo uma amadora. Eu tô sendo uma amadora que leva como um hobby, como uma brincadeira, e não é pra ser assim. Na verdade, as redes sociais, elas são um presente para quem empreende, para quem vende serviço, produto, porque elas facilitam muito o contato entre você e a sua audiência, entre você e o seu possível cliente. E a gente olha como um vilão. Ai, tenho que criar conteúdo, mas a gente se livrou de tantas coisas, a gente não precisa mais pagar horários caríssimos na televisão, a gente não precisa mais comprar um outdoor na nossa cidade. E não estou dizendo que essas estratégias não funcionam, elas funcionam para muitas marcas, mas para marcas que estão começando, para marcas que querem se posicionar e não tem esse investimento ainda, você tem as redes sociais que é livre, que você pode começar sozinho, que você pode postar em qual rede social você bem entender. Então, na verdade, a gente tem um ouro nas mãos que a gente precisa sim olhar com um olhar diferente. Esse é um processo contínuo, não a linha de chegada, sempre procurando a próxima maneira de conseguir melhorar 1%. Por que isso é tão importante? Porque não tem uma linha de chegada. Eu não vou, daqui a um ano, criando conteúdo para o YouTube, falar: aprendi tudo,
já sei tudo, não tenho mais o que aprender, já não tenho mais o que desenvolver, já não tenho mais o que melhorar. Ao contrário, quanto mais eu faço, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho muitas coisas a melhorar. E isso não é pra gente ficar pensando, meu Deus, são muitas coisas, por onde eu começo? É pra gente olhar como um eterno aprendizado. E nem sempre a gente vai conseguir melhorar tudo de uma vez, nem sempre vai depender 100% da gente. Mas o que depender e o que estiver ao nosso alcance, é muito importante a gente fazer esse 1% por dia. Cada dia que a gente buscar esse 1% de melhoria, a gente vai estar fazendo aquele pouquinho que na construção final ele vai ter um grande resultado. E é isso que vai fazer muita diferença. A vida está em constante mudança, então é preciso avaliar periodicamente os seus velhos hábitos e crenças para ver se ainda servem ao contexto. Eu trago essa frase como uma analogia. Muitas vezes eu defino metas, eu tenho um planejamento, mas eu preciso estar analisando isso, voltando nas minhas metas para ver se isso faz sentido. Por exemplo, postar 2 vezes aqui no YouTube. Será que daqui 3 meses ainda vai fazer sentido essa meta? Será que eu vou rever ela? Provavelmente eu vou pensar sobre isso. Eu vou olhar para ela e vou falar: bom, foi legal, dou conta? Quero continuar? Faz sentido? Continuo. Ou não quero continuar dessa forma? Vou mudar para qual? E é essa análise que a gente tem que fazer em tudo na nossa vida, porque isso também traz esse aprendizado e essa forma de ver o que funcionou e ver o que a gente pode melhorar ou ver o que a gente muda completamente, porque algumas coisas elas vão precisar ser mudadas, mudar mesmo a rota e o caminho que a gente está seguindo ali. O cérebro humano adora um desafio, mas apenas se estiver dentro de uma zona de dificuldade ideal. Não muito fácil, não muito difícil, na medida. Quando eu defini esse desafio de 90 dias, eu pensei muito sobre: será que eu vou dar conta? Será que eu tô no momento de fazer isso? O ano tá acabando, é sempre aquela correria final de ano. Será mesmo que é o momento ideal? E quando eu pensei sobre isso, eu vi que na verdade eu tava com medo. Eu tava com medo de não dar certo, eu estava com medo de ter que perder algumas coisas para me dedicar ao canal. E na verdade, o meu objetivo, o meu propósito, ele estava entrando em conflito com esse medo, porque eu quero sim estar aqui no YouTube, eu quero criar conteúdo. Então, por que deixar esse medo me prender? Então eu me desafiei a criar os vídeos aqui para o YouTube, a manter essa consistência, justamente porque eu entendi que essa é a consistência que eu vou dar conta. Essa é a consistência, esse é o objetivo que eu quero, para o que eu preciso, para o que eu defini como importante para mim. Então, o desafio que você coloca para você, ele também tem que ser muito realista. Tem que ter aquela pontinha de desafiador, de será que eu vou conseguir? Mas tem que ser algo que você consiga também fazer, que dependa de você e que não dependa 100% das pessoas. Então, por isso que no vídeo das metas eu falei que a minha meta principal era ser constante aqui. Então, se lá no final do ano, no final dos próximos 90 dias, eu ter postado 2 vezes por semana, eu vou ter batido a minha meta. Agora, a minha meta secundária foi qual? Foi bater 1.000 inscritos. Ela não depende 100% de mim. Claro que indiretamente depende, porque quanto mais vídeos eu postar, mais rápido eu posso bater essa meta, mas eu sei que não depende 100% de mim, que não tá no meu controle isso. Então, ela é uma meta secundária. Se eu não bater essa meta, eu não coloquei ela como um desafio principal, porque eu sei que ela poderia me frustrar. Então, entenda o que vai ser o desafio, o que você consegue, o que é realista para você também não se perder e não se frustrar no caminho. E para concluir, o que Hábitos Atômicos mais me ensinou é que quanto mais eu fizer pequenas coisas diariamente, no longo prazo, isso vai ser um grande passo, um grande resultado para mim. Então, eu sei que no começo parecia muito complicado para mim, por exemplo, postar 60 vídeos no YouTube, mas postar 2 vídeos por semana é possível para mim. Então, pensar nos 60 vídeos era algo muito complicado, muito distante, mas pensar nos 2 vídeos por semana se tornou algo possível, algo palpável.
E foi isso que o livro me ensinou, que são essas coisas palpáveis, são essas coisas realistas que a gente realmente vai pegar e vai conseguir manter, seja para fazer uma dieta, seja para ter consistência nas redes sociais. Então, essa foi o principal aprendizado que eu tive com o livro. Eu espero que você também tenha tirado algum aprendizado do livro. Comenta aqui se você gostou, qual foi a coisa assim que mais te pegou aí também. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar também um vídeo aqui de recomendação para você assistir a seguir.